Estamos então, todos aqui. Nós conversamos ali à entrada da casa de Simão o Curtidor sobre o que vocês ainda têm absolutamente fresco no coração. E o que eu falei lá tem a sua continuidade aqui, nessa mesma localidade, Jope. E num aspecto de desenho psicológico, espiritual, também muito parecido com o que eu vou falar agora. Ali a gente tem uma história de Atos 10 do Novo Testamento. Aqui a gente volta no tempo, mais ou menos uns 700 anos, 680, 700 anos. Para alguns historiadores, 770 anos, mais ou menos, antes de Cristo. A gente chega a Jonas, o profeta, adorado pelas crianças, por causa da história fabulosa do grande peixe que o engoliu e o transportou numa viagem quase transatlântica, levando para um lugar extremamente remoto. E a história, todavia, tem um contexto muito parecido com aquilo que a gente acabou de ver na casa de Simão o Curtidor. O que é? Tem a ver com preconceito e com ódio. Porque Jonas foi um profeta do reino norte de Israel. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II. Vocês lembram que Israel foi dividida logo depois da morte de Salomão? Filho de Salomão, Roboão, ascendeu ao trono, mas ele não contava com a adesão de todas as tribos de Israel. E por causa dessa divisão política, o país se dividiu em dois. Ficaram as tribos do norte, 10 tribos para o norte e 2 para o sul, Judá e Benjamim. De modo que tudo que você lê nos livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, segundo livro de Crônicas, conta a história desses reinos divididos e de como eles nunca mais se reconciliaram de todo. Até que o reino norte de Israel, que é onde a gente vai estar geograficamente falando, de hoje à noite em diante, que é a região toda da Alta Galileia, da Baixa Galileia e todo o norte até o Monte Hermon, onde nós iremos, fazia parte do Reino Norte. E Jonas era um profeta que profetizava lá, não aqui. Aqui a gente está no Reino Sul de Israel. Nós estamos naquilo que o reino de Judá cobria. Reino originalmente de Davi, foi onde ele plantou a base, a capital dele, lá em Jerusalém, na cidade de Davi. Mas Jonas era um homem que profetizava para além daqui, ele não morava aqui. O que aconteceu? O que aconteceu é que Israel tinha inimigos horrorosos, horríveis. Dentre esses inimigos havia a Síria. Não é o reino da Síria, onde hoje a gente está em guerra, aqui ao norte. Eu estou falando da Assíria. Era um reino que tinha sua base, onde hoje está o Iraque. E mais especificamente a gente vê no jornal a cidade de Mossul. De vez em quando a gente lê no jornal guerra em Mossul, destruição de patrimônio histórico em Mossul, Estado Islâmico destruiu tesouros arqueológicos em Mossul e a gente olha, fica chocado.
Pois bem, essa região onde hoje é Mossul, no passado era Nínive. E Nínive era considerada uma cidade grande, naqueles dias, uma cidade com 120 mil habitantes. 770 anos antes de Cristo, era uma grande cidade. A tal ponto que se diz que para percorrê-la era caminho de 3 dias para fazer a volta na circunvalação, no círculo concêntrico da cidade. Fazer a volta inteira 3 dias caminhando. E Jonas, que tinha um ódio enorme dos assírios, por causa de todas as invasões assírias em Israel. Tem um texto de Senaqueribe, já ouviram falar em Senaqueribe? Senaqueribe dizendo, eu fui a Jerusalém, fechei-os numa gaiola, como quem fecha um pássaro numa gaiolinha. Prendi-os como quem prende um rato, porque ele fez um cerco que durou anos ou meses, e Israel estava morrendo de fome, não podia entrar nem sair. Lembram daquela história da oração a Deus, quando Senaqueribe cercava Jerusalém, e o pedido ao Senhor feito por Isaías para que o Senhor poupasse a cidade? E no dia seguinte o que aconteceu? Amanheceram mortos 185 mil homens dos exércitos de Senaqueribe, especialmente os oficiais, amanheceram mortos, de modo que o júbilo foi enorme. Deus também odeia os nossos inimigos. Quando o indivíduo ganha a convicção de que Deus odeia os inimigos dele, esse cara se tornou um homem infernal. Vocês já imaginaram, se eu ganhasse a convicção de que todo aquele que eu não gosto, Deus também não gosta? Isso faria de mim um diabo de raivas, um ser sem misericórdia nenhuma. E era esse espírito que estava tomando conta completamente do povo de Israel, de um modo geral. Tomou conta também de Jonas, porque ele era um homem de Deus, mas ele era um filho do seu tempo, filho da sua hora, filho da sua geração. E como todo mundo daquela geração odiava os assírios, ele também odiava. E odiava de todo o coração. E achava que com aquilo ele prestava culto a Deus. Semelhantemente a Paulo, lembra? Paulo, tanto mais quanto conseguisse odiar os cristãos, mas julgava que estava servindo a Deus com aquele ódio. Porque a religião tem o poder de fazer com que o ódio se devota a um inimigo, quando seja um ódio praticado em nome da fé, em nome de Deus, em nome de dogmas, em nome de doutrinas, em nome de supremacismos, em nome de superioridades éticas e espirituais, nos piora infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Qualquer outra coisa que eu faça em meu próprio nome, por pior que seja, é horrível. Mas quando eu faço qualquer coisa em nome de Deus, e em nome de Deus eu me justifico, eu me endiabro no meu ódio. É impossível odiar em nome de Deus e não virar um diabo. Porque você se torna onipotente no seu direito de odiar. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele fazia oração em favor de qualquer um, menos em favor dos assírios. Os assírios tinham que ir para o inferno, já estavam no inferno. É mais ou menos como está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está vivendo o espírito do ódio dos dias de Jonas. Pior ódio possível. Meu inimigo político é inimigo de Deus. Se o meu inimigo político é inimigo de Deus, eu tenho todo o direito de abominá-lo, de desejar a ele o inferno,
de aborrecê-lo de maneira absolutamente irreversível e veemente. E Jonas estava certo da sua justiça própria, da sua raiva justificada, do seu sentido de vingança, da sua vontade imprecatória de que todos os males dessa existência viessem sobre os assírios. O problema é quando Deus tem misericórdia dos nossos piores inimigos. E frequentemente é isso que acontece. Preste atenção aqui, por favor. É isso que acontece frequentemente. A gente é surpreendido quando percebe que as nossas antipatias são objeto de simpatias divinas. Que a nossa falta de empatia não tem nada a ver com a empatia divina por aquele que me é antipático. E que as minhas escolhas de vingança e de perversidade não são validadas nem corroboradas pelo amor de Deus. E Jonas, certo de que ele estava praticando uma ortodoxia espiritual enorme, dizendo: eu odeio os que te odeiam, eu aborreço os que te aborrecem, de repente ouve a voz de Deus na sua casa, no seu coração: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega para que ela se converta e ela se arrependa. Aí Jonas viu aquele monte de mulheres israelenses do Reino Norte sendo estupradas. Porque quando os assírios vinham, eles estupravam as mulheres, eles matavam os homens. Muitas vezes todo homem de 12 anos para cima era eliminado. Quem não era eliminado era castrado, feito eunuco, a fim de ser colocado para servir nos palácios. As crianças eram levadas e engaioladas para a Síria para crescerem como serviçais nas casas, vendidos como produto. E as mulheres frequentemente ficavam grávidas dos soldados inimigos, para que a dignidade delas desaparecesse e elas tivessem que amar o inimigo dos filhos que deles tinham gerado, ou diminuísse a resistência delas em relação ao inimigo, porque agora elas tinham parido filhos do adversário. O ódio era enorme, imenso. Imagina, vocês tiveram só 14 anos de governo petista e ficaram todos divididos com ódio. Tem gente querendo matar a gente, é uma coisa horrorosa, por nada. Ninguém comeu tua mulher, ninguém fez filho nela, ninguém arrombou tua filha, ninguém castrou teu filho. Não, eles fizeram, só botaram lá uns livretos de política ideológica de gênero e foi o bastante para vocês quererem comer o fígado dos caras. Apareceram alguns gays proeminentes na sociedade, foi o bastante para vocês odiarem até a morte. Enfim, não aconteceu nada. E vocês ficaram assim. Agora imagina Jonas. Naqueles dias, como é que Jonas estava se sentindo? Se perguntado, é justa essa tua ira? Ele diria como Elias: é justa até a morte a minha ira. Agora, a de vocês é ira de palhaço. Eu digo vocês aqui e vocês ali, vocês acolá, onde quer que vocês estejam. Palhaços. Palhaços mesmo. Que nunca conheceram o Evangelho, que não têm o amor de Deus no coração. São palhaços. Vós me seis, vós me seis, vós me seis. É onde quer que haja gente me ouvindo. Eu só vejo idiotas brigando.
pisando na cruz de Cristo, no sangue de Jesus, odiando uns aos outros, blasfemando contra os céus por causa de choques ideológicos, de conflitos entre o pinto e a peteca. Quem dá o traseiro, quem come o traseiro, quem não sei o quê, é tudo coisa de palhaço. Eu gosto disso? Não. Eu acho que nenhum governo tem que doutrinar meus filhos e esse não é assunto para pedagogia escolar. Mas está longe de poder me fazer odiar quem quer que seja por causa disso. Há outros meios para lidar com isso. Legítimos, civilizados, dialogais, sem que a gente precise se odiar. Mas Jonas estava vivendo uma situação infinitamente mais pesada do que essa brincadeirinha de mosquito que pesa sobre nós e que nos molesta. Aí vem a voz de Deus. Vai e prega aos ninivitas. E ele disse, eu não, eles vão se converter. Se eu pregar e eles se converterem, acabou a alegria da minha vingança. Eu quero é que eles sejam hostis, perversos, malignos, piorem as coisas, que é para a mão de Deus cair sobre eles e achatá-los, esmagá-los e fazê-los desaparecerem da face da terra. Oh, glória, aleluia, oleando-lhes cantos. Era o que ele queria, o nosso amigo Jonas. Aí Deus disse, não, vai e prega. Aí ele saiu lá da casa dos familiares dele, de Amitai, no Reino Norte, e andou até aqui, porque aqui era o grande porto de Jope, porto antiquíssimo. A história de Andrômeda, o mito de Andrômeda, começou aqui nas pedras ali da frente. Os faraós adoravam esse porto, era um dos portos mais preparados para os grandes navios fenícios e de outras nacionalidades aportarem. Mais do que isso, Salomão, quando estava construindo o seu templo em Jerusalém, o rei de Tiro trazia cedros e madeiras e especiarias por esse porto aqui de Jope. Paravam os navios e navios e navios com descarregamento de todo aquele material nobre para ser levado para a construção do templo em Jerusalém. Então isso aqui era um super porto, servindo a toda aquela civilização imediata, do Egito ao norte de Israel. Fenícios, povos de Tiro, de Sidom, todos se serviam daqui. E também daqui saíam os transatlânticos, que atravessavam o Mediterrâneo, na direção da Espanha. Tarsis, que é a palavra, é o nome da cidade que se diz para onde Jonas foi refugiar-se, a maioria dos historiadores a posiciona na Espanha, no litoral mediterrâneo da Espanha. Existem alguns um pouco mais flexíveis que dizem que poderia ficar inclusive no Oceano Índico, aí a viagem era muito maior ainda, porque daqui para a Espanha, há 2.700 anos atrás, já era uma travessia quase lunar. Agora vocês imaginem para a Índia. A maioria indica a Espanha como sendo o porto. Ele veio para cá e falou, eu obedecer a Deus, andar na direção do Iraque, ele teria que fazer o caminho diferente, a pé, chegar no Líbano, atravessar o Líbano, para poder chegar, atravessar o que hoje é Turquia, pedaço da Síria, e está dentro do Iraque. Chegar a Mossul, a pé. Ele disse, não, eu vou para o lugar oposto. Veio para cá e comprou um ticket para o sul da Espanha, lá onde o vento faz a curva. E entrou naquele transatlântico de madeira, provavelmente um navio fenício, e começou a travessia. E o mar foi se agitando, vocês conhecem a história, eu não vou repeti-la, até os filhos de vocês poderiam contar aqui. O fato é que foi tão horrível o que aconteceu, que os próprios marinheiros suspeitaram de que havia uma presença alienígena no barco. Então, tem alguém aqui
que não é pé frio, o cara é a gelada eterna que veio bater aqui dentro. Isso aí é criptonita vermelha, queimando o barco, vai afundar esse negócio. Quem é? E Jonas dormindo no porão do barco, roncando. Alguém aqui ronca? Eu ronco, muito. E meu filho Davi também não é moleza não, é genético. Deve ter outros roncadores aqui, as mulheres é que sabem. O fato é que Jonas estava roncando tanto que a tradução bíblica chamada de Septuaginta, feita por 70 sábios judeus que traduziram a Escritura para uma linguagem de acesso universal, descreve o ronco de Jonas de maneira veemente. Diz que ele roncava ruidosamente do porão, a tal ponto que o pessoal em cima, com tempestade, vento no tombadilho, onda para lá e onda para cá, ainda ouviam aquele ronco. O cara estava numa fuga. A fuga não era só física, era fuga psicológica. Ele autoinduziu o sono, ele não queria ficar acordado, porque o que se diz é: Jonas, todavia, decidiu fugir de diante do Senhor. Mergulhou no inconsciente. Não quero ouvir essa história. Isso não tem nada a ver comigo. E aconteceu o que aconteceu, acordaram a Jonas, disseram que o que estava acontecendo era alienígena, que eles sabiam que tinha um poder espiritual contra o barco. E Jonas disse: o responsável sou eu. Podem me jogar na água que vai ficar tudo bem. Aí agarraram-no, jogaram-no na água, a tempestade passou, como se Jesus estivesse por ali, o engoliu, e ele ficou 3 dias e 3 noites de peixe, acabou sendo vomitado numa praia, já próximo ao litoral da Assíria, onde ele saiu, levantou-se e andou até a Síria, pregou, e para sua tristeza a cidade se converteu. O rei se converteu, declarou um jejum social, declarou que até as vacas não iriam comer, nem os bezerros, nem os animais, ninguém ia pastar, como sinal de quebrantamento e arrependimento pela maldade deles. Aí o Jonas ficou fúria. Se eu sabia, Deus, por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, é cheio dessa baboseira de graça, de bondade, iria perdoar mesmo, por isso eu não queria vir. E aí ficou zangado, porque todo mundo se converteu. Eu tenho um livro chamado Jonas, o sucesso do fracasso. Porque o fracasso dele foi a salvação de todo aquele pessoal. E o drama do Jonas era político. Totalmente político. Como é o drama de muitos de nós aqui, de uma quantidade enorme de pessoas nos assistindo ali no Brasil, milhares de pessoas nos assistindo ao vivo agora. Todos sofrendo da síndrome de Jonas. Todo mundo não admitindo que Deus possa amar os nossos inimigos. Que Deus diga não às posturas, às atitudes, às escolhas, às ideologias de ódio de muitos, mas ame a todos esses muitos, em relação a cujas ideologias ele diz o seu decreto de tristeza e de juízo. Ele declara juízo ao que está sendo dito, mas é cheio de amor por aquele que diz que é um enganado, é um tolo, é um traumatizado, é um supremacista adoecido, cresceu sob tutelas perversas que ensinaram o cara a ser o que ele se tornou. Assim como você. Tem alguém aqui que ame um filho que traga muito aborrecimento? Tem? Aí eu sei o que é amar filhos que nos aborrecem.
Não estou falando de nenhum de vocês. Só com salseiro. Mas já em outras épocas falaria. É que os anos passaram e eles foram se convertendo. Mas todo pai aqui sabe o que significa. De vez em quando está tomado de tristeza de morte por um filho. Ama-o e dá a vida por ele, mas aborrece o que ele está fazendo, o modo como ele está olhando, como ele está interpretando, quem ele está se tornando, a negação dele em relação a tudo que recebeu, a tudo que foi instrução, que foi amor, que foi carinho, que foi pedagogia do bem, que agora é esquecida e a pessoa se torna antítese de tudo que você ensinou. E ela viu como amor na sua vida, a demonstração de que aquilo era verdade. E deu de costas àquilo. Quem é que não conhece esse sentimento? Ou quem já não provocou isso dos seus pais? Ou em pessoas que as amavam? De modo que trata-se de um drama que qualquer um aqui pode conhecer. No caso de Jonas, é numa escala enorme. Porque ele ouve uma palavra de Deus dizendo: tem compaixão dos teus inimigos e dos teus adversários, e ele diz: nem morto. Eu fujo para Marte, vou pegar a SpaceX do Elon Musk e vou colonizar o espaço, mas não prego para esse pessoal de jeito nenhum. Quero mais é que todos eles se danem e se percam. Vocês vejam como o tema do ódio político, ideológico, está presente na Escritura o tempo todo e é um dos mais frequentes, como a gente viu com Pedro, ali na casa de Simão há pouco, que um homem tinha vindo de experiências com Deus, andou por sobre as águas, viu a multiplicação de pães, viu água se transformar em vinho, viu doentes serem curados, viu mortos serem ressuscitados, viu a ressurreição de Jesus, recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, curava doentes e enfermos, mas não tinha ficado livre do ódio político e ideológico no coração, nem do preconceito, nem das distinções entre pessoas e pessoas. É tão fácil a gente ser de Deus entre os iguais. Mas Deus decidiu ser amado no meu próximo. Repita. Mas Deus decidiu ser amado no meu próximo. Não importa quem seja ele. O mais estranho é quem mais me provoca no amor de Deus. E tanto mais quanto eu ame o diferente de mim, mais o amor de Deus em mim se dilatou. Jonas foi, pregou, a cidade se converteu, ele ficou zangado. Aí ele se amesquinha, porque uma coisa interessante, a mensagem é essa: quando você não ama quem Deus ama, você se amesquinha. Repitam comigo: quando eu não amo a quem Deus ama, eu me amesquinho. Sempre. Não tem como eu odiar a quem Deus ama e eu não me amesquinhar profundamente. Aí, olha só, ele não admite o amor de Deus por criaturas humanas e por uma sociedade inteira e cai de amores apaixonados por uma erva. Por uma erva. Aí o cara, uma erva, ai minha erva. Uma erva que ele deitou ali querendo morrer, zangado, manda morte. Manda morte, que minha missão foi um fracasso. Eu preguei, os desgraçados se converteram. Então agora me mata. Estou esperando. Estou esperando, Deus. Aí vem milagrosamente uma erva, começa a crescer rapidamente. Ele dorme com aquele calor do vento oriental. Quando ele acorda tem uma sombra na cabeça dele, gostosa. Aí ele começou a namorar a erva.
Ervinha gostosa. Veja como a gente é idiota, né? Somos uns panacas que não tem tamanho. O cara ficou com tesão pela erva. Minha erva, minha Eva, minha erva. Ai, erva linda. Ai, agora sim. Os caras estão lá, vão acabar morrendo porque são maus mesmo. Tomara que dê um revertério no arrependimento, mas eu estou aqui com uma erva na cabeça. Aí veio um verme, deu na erva, a erva secou e o Jonas mostrou que por trás de qualquer profeta que se deixe tomar pela ideologia política do ódio, do separatismo, do supremacismo, de qualquer que seja a atitude fóbica para com o próximo, o que acontece imediatamente é que ele cai num processo de amesquinhamento não humano. É tão profundo amesquinhamento que o cara perde o significado de valores na existência. Aí, 120 mil almas valem menos do que uma erva. É o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Milhares de almas estão valendo menos do que a discussão sobre o pinto, sobre o peru. A gente está falando do gênero humano, mas o pessoal está se matando por causa de ideologia de gênero. Eu tenho muito a dizer sobre ideologia de gênero. Gênero, para mim, originalmente nasce do aspecto biológico e do DNA, é homem e mulher. Toda essa discussão de ideologia de gênero já recai no aspecto da discussão psicológica, já não tem mais nada a ver com o tema biológico nem com o tema físico. Portanto, não deveria estar no currículo escolar. Deveria fazer parte de conversas familiares ou, no máximo, de pais que contratem profissionais psicológicos para conversar com seus filhos. Essa é outra história. Por causa disso eu não matarei ninguém, não odiarei ninguém, não me tornarei inimigo de ninguém. Se eu me tornar inimigo deles, aí é que o fosso aumenta. Quanto mais eu me aproximo deles, mais o fosso diminui, mais chance eles têm de, em conhecendo a minha lucidez, diminuírem o obscurantismo deles. Mas se eu não entendo isso, eu vou ficando amesquinhado, como a gente viu em 2014, irmãos que se separaram, famílias que brigaram, primos que nunca mais falaram uns com os outros por causa disso tudo, porque o espírito do culto ideológico de Jonas tomou conta da alma dos irmãos. Aí você diz, poxa, Caio, a gente precisava ter vindo do Brasil até ao Porto de Jope para você falar isso. Por que você não nos convidou para uma reunião na sua casa? Aí eu acho que, sinceramente, estar aqui, no lugar onde a história aconteceu, tem um poder infinitamente mais forte de introjeção dessa consciência e dessa estupidez. Porque, gente, essa é uma estupidez tão horrenda que precisa ser exorcizada do nosso ser. Se nós quisermos ser profetas de Deus, gente de Deus, povo de Deus, se nós quisermos ser coração de Deus, se nós quisermos ser filhos da reconciliação, se nós quisermos ser evangelho vivo de Deus, se nós quisermos ser porta-vozes do encontro, do perdão e da misericórdia, isso tudo tem que ser purgado, exorcizado e expulsado de todos nós. A gente está começando, são os primeiros momentos dessa viagem. E ela vai crescer, eu estou fazendo questão de contar as coisas da maneira mais simples possível. Quem já veio aqui comigo antes, nunca me viu falar tão simples como eu estou falando hoje. Eu já contei essa história com sofisticações teológicas, históricas, múltiplas,
Mas não, eu não estou falando só com vocês, eu estou falando com milhares ali também. Num ano horroroso, um dos anos mais difíceis da história do nosso país. E eu espero que a gente esteja ouvindo aqui ecoe não só em nós, mas perturbe a mente e o coração de milhões para além de nós. E que o Espírito Santo nos acorde, para que nós não nos amesquinhemos, para que nós não façamos a rota para longe da vontade de Deus, para que nós não nos afoguemos no mar das nossas ilusões, das nossas idolatrias, dos nossos cultos ideológicos, do nosso sono contrário à voz que nos manda ir na direção de todos, acolher a todos, sermos misericordiosos para com todos, inclusivos para com todos, sobretudo para com todos aqueles que se manifestam hostis à mensagem que nós levamos, em relação aos quais muitas vezes a gente gostaria que o destino fosse esmagador, para que eles recebessem a vingança que a nossa mesquinhez profetiza contra eles. E que Deus nos salve, porque se tem gente correndo perigo, somos nós, muito mais do que eles. Quem quer que, conhecendo a voz de Deus, se fecha para ela, entra num estado de amesquinhamento tão patético quanto esse de Jonas, que não considera o valor de vidas humanas e se abraça com uma erva particular. Qual é a erva particular à qual você está abraçado? E eu não estou falando do chimarrão dos irmãos ali, não. Não. Tem uns abraçados a uma erva particular. Não estou falando dessa, eu estou falando dessa erva de mesquinharia mental. Essa erva hedionda, e não é cannabis e nem é setiva. É muito, muito, muito pior, pobre da cannabis, é coisa de convento, perto da erva mental, da vingança, do ódio, da raiva, da hostilidade, da antipatia, do nojo, da incapacidade de pedir misericórdia. Eu tomei uma decisão no meu coração, sem provocar ninguém aqui, por favor. Alguns dos candidatos de vocês jamais seriam os meus, mas são justamente por esses que eu decidi pedir misericórdia todos os dias. Misericórdia para que eles ganhem? Eu acho que seria horrível para o Brasil. Eu peço misericórdia para que alguns sonhos visite, alguma luz os ilumine, alguma graça de Deus alcance o coração deles como alcançou o dos ninivitas, e que a mesma graça alcance o meu coração, para que eu não me torne um Jonas que troca a gente pelo apego mesquinho a um conforto particular, a um apreço particular que não vale nada quando comparado com a grande misericórdia de Deus sobre todos. Vocês já pegaram muito sol na cabeça, e eu também, e nós vamos parar aqui agora, vamos seguir a nossa viagem na direção de Cesareia Marítima, tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ilumine, a nós aqui e a todos os que estão ouvindo essa palavra simples. Eu a estou dizendo da maneira mais simples possível, também em consideração aquelas duas crianças que estão ali atrás, na esperança de que eles compreendam alguma coisa. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, mesmo.